Classe Alaska, cuja designação como um cruzador ou... Os cruzadores, potencialmente de batalha, foram o último design pré-guerra desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos da América. O debate sobre sua classificação existe desde que o casco tocou a água, uma discussão que abordaremos posteriormente. Eles também foram a terceira categoria de design desenvolvida nos Estados Unidos da América nos anos 30. As classes New Orleans e Brooklyn representavam cruzadores de tratado, os Baltimores e Clevelands representavam o que poderia ser chamado de primeiros designs de cruzadores pós-tratado da Marinha dos Estados Unidos da América, ou seja, não restringidos pelo colapso dos tratados navais em meados da década de 30, mas ambos os navios ainda mostravam elementos do período de design do tratado. Pode-se argumentar que ambos são apenas cruzadores de tratado, mas com um deslocamento que permitiu designs mais completos em termos de proteção de velocidade e poder de fogo, especialmente anti-superfície e anti-aéreo. Os Clevelands usavam a bateria de 6 polegadas do cruzador leve da Era do Tratado e os Baltimores carregavam a mesma bateria principal de 8 polegadas que seus predecessores. O deslocamento adicional de várias toneladas compravam principalmente mais proteção e uma bateria anti-aérea mais pesada, entre outras coisas. Por outro lado, os Alaskas, juntamente com os posteriores Des Moines, eram efetivamente não restringidos por ideias de limite de tratado sobre qualquer coisa, o que os retornou aos padrões da Primeira Guerra Mundial e anteriores de o que uma marinha queria realizar e quanto estava disposta a pagar para fazer isso para uma determinada classe de navios. Neste caso, a Marinha dos Estados Unidos da América buscava, ao menos inicialmente, preencher uma lacuna nas capacidades norte-americanas que os preocupava. Nas últimas décadas, os Estados Unidos da América observaram enquanto os alemães construíam os Deutschlands, contra os quais os franceses construíram os Dunkerques, e então os alemães construíram os Scharnhorsts. O primeiro desses tipos de navios tinha grandes canhões e um grau de proteção que o tornaria uma proposta muito difícil para um cruzador pesado da Era do Tratado. Os Dunkerques, pelo menos em seu formato original, eram mais rápidos, melhor blindados e um pouco mais protegidos do que seus prováveis oponentes, os Deutschlands e os Scharnhorsts e o Strasbourg, eram na realidade uma espécie de couraçado leve rápido. Um dos objetivos dos tratados navais era evitar uma repetição da escalada dos anos 1900, que começou com Invincible Class Dreadnought Armored Cruiser, um cruzador que foi projetado para caçar e matar outros cruzadores, e acabou criando todo o conceito de couraçado em suas várias formas. Agora, a mesma coisa estava acontecendo novamente, e a Marinha dos Estados Unidos da América tinha muitos cruzadores que seriam vulneráveis a esse tipo de navio caçador de cruzadores, e seu principal provável oponente, os japoneses, tinha uma grande frota de cruzadores que os Estados Unidos da América realmente gostariam de ter uma boa maneira de lidar, e o Japão havia se tornado suspeitosamente silencioso e secreto ultimamente. Não era preciso ser um gênio para suspeitar que a Marinha Imperial Japonesa também estivesse observando os desenvolvimentos na Europa e decidisse embarcar em seu próprio programa de cruzadores caçadores de cruzadores. Relatórios de inteligência dispersos pareciam confirmar que, no início da guerra na Europa, as agências de inteligência dos Estados Unidos da América e britânicas estavam convencidas de que o Japão construía um cruzador de batalha armado com canhões de 12 polegadas, algo que seria apresentado em briefings no final de 1941 como uma classe suspeita de navios já concluídos. E estava em alto mar. Ironicamente, embora nesse ponto os japoneses já tivessem planos para tal navio, eles só realmente começaram a trabalhar neles depois do trabalho, pelo menos o trabalho de design inicial no que se tornaria o Alaskas, criando assim um tipo de ciclo de profecia autorrealizável que teve uma reviravolta adicional quando, após aprender sobre o Alaskas, a Marinha Imperial Japonesa de fato considerou revisar o design para incluir canhões de 14 polegadas, mas tudo isso estava no futuro,
Além de caçar cruzadores inimigos e defender contra caçadores de cruzadores inimigos em geral, também se sentia que tal navio seria especificamente um excelente escolta de porta-aviões, poderia carregar muitos canhões antiaéreos, seu tamanho lhe daria um alcance considerável, sua velocidade permitiria que ele acompanhasse os porta-aviões e seu poder de fogo anti-superfície permitiria que ele eliminasse cruzadores inimigos que se aproximavam. No final dos anos 30, esses eram vistos como a principal ameaça aos porta-aviões de frota, e isso funcionaria independentemente do tamanho ou armamento do cruzador inimigo dentro de limites razoáveis. Este escolta para porta-aviões já havia visto especificações de design estranhas encaminhadas como parte do programa de encouraçados, incluindo uma alternativa de 30 nós para os North Carolinas, e estudos iniciais do que se tornaria os Iowas, que lembravam a classe Lexington do início dos anos 20. O papel de escolta de porta-aviões agradou ao almirante King, um entusiasta de porta-aviões que se tornou um defensor da classe Alaska durante seu desenvolvimento. Quando os anos 30 se transformaram nos anos 40, parecia fazer muito sentido, levando em consideração que os Iowas ainda não tinham nem mesmo seus quilhas colocadas naquele ponto, e a frota de cruzadores da marinha japonesa ainda estava intacta. A perda do His Majesty's Ship Glorious em junho de 1940 reforçou o desejo da Marinha dos Estados Unidos da América por um tipo de caçador de cruzadores rápido. O navio também permitiria que oficiais sensatos da Marinha dos Estados Unidos da América desviassem ideias questionáveis de colegas, como rearmar cruzadores pesados com canhões de 10 polegadas duplos em vez de canhões de 8 polegadas triplos, apontando para a solução maior e melhor em processo de design. Retrocedendo um pouco o relógio, a discussão séria sobre o que eventualmente se tornaria a classe Alaska começou em 1938, com a ideia de um navio que estava armado com 3 torres de canhão de 10 polegadas duplas. Mas isso não foi bem recebido? O canhão de 10 polegadas estava no meio termo desconfortável de ser quase o menor calibre, para o qual a taxa de fogo era mais semelhante a um encouraçado do que a um cruzador, devido ao peso do projétil e das cargas acompanhantes, mas por ser o menor calibre desta categoria também tinha a menor penetração e poder destrutivo. A última vez que a Marinha dos Estados Unidos da América teve um canhão de 10 polegadas em serviço, embora seu projétil e carga explosiva fossem quase 2 vezes maiores que a arma de 8 polegadas da época, ele ofereceu apenas cerca de 30% a 40% mais penetração nas faixas de batalha esperadas, enquanto o de 12 polegadas ofereceu pouco mais que o dobro da penetração do de 8 polegadas. Assumindo que a mesma regra aproximada se mantém para um canhão moderno de 8 polegadas, como nos atuais cruzadores pesados dos Estados Unidos da América, um projétil de 10 polegadas provavelmente seria eficaz na maioria dos ângulos contra os cruzadores de tratado mais bem blindados. Nas faixas de batalha agora esperadas, mas pode ter dificuldades na extremidade superior desta faixa contra os cruzadores pesados melhor protegidos, por exemplo, se algum dos novos cruzadores japoneses fosse protegido em um grau semelhante ao da classe Zara da Marinha Italiana ou do United States Ship Wichita, por exemplo. E um projétil de 10 polegadas provavelmente seria marginalmente eficaz ou talvez completamente ineficaz nas mesmas faixas contra um assassino de cruzadores inimigos que, em teoria, seria um pouco melhor protegido. Essa suposição teria sido correta contra os B-65, que teriam sido relativamente imunes a golpes de cinto de uma arma de 10 polegadas a 20 mil jardas e acima, se a regra geral considerada se mantivesse verdadeira. Acreditava-se que a melhor opção era simplesmente optar por mais armas de 8 polegadas, usando o novo projétil superpesado de 8 polegadas, 4, valendo a pena de 4 torres triplas para ser exato, ou para escalar diretamente para uma moderna arma de 12 polegadas que deveria ter muita potência de penetração e o bônus de uma capacidade de alcance adicional, e as conchas seriam, claro, mais destrutivas por tiro, que era praticamente a mesma lógica que levou ao desenvolvimento dos Invencíveis em 1900, um paralelo que você pode notar algumas vezes mais nesta conta. 2 opções avançaram para designs esboçados, resultando em 4 designs do processo. Todos eles compartilhavam características comuns: velocidade máxima de 35 nós, alcance de 15 mil milhas náuticas a 15 nós, 7 gêmeos de 5 polegadas e 38
O navio foi equipado com montagens de armas e lançadores de torpedo triplos, seguindo os designs dos cruzadores da Marinha dos Estados Unidos da América do período entre guerras, projetados para operações destacadas. Os designs vinham em pares, cada um representando o que os designers achavam que era uma versão ideal. A opção de 31 centímetros tinha 21,3 centímetros de armadura de cinto, dando imunidade ao fogo de 31 centímetros em uma faixa de 5.448 metros, centrada em cerca de 18.280 metros. Já a opção de 23 centímetros com um cinto mais fino tinha uma zona de imunidade de 3.664 metros, centrada em pouco mais de 19 quilômetros e 111 metros. Havia também as ofertas de orçamento. O navio de 12 polegadas tinha menos proteção que o de 8 polegadas de preço cheio, enquanto o de 8 polegadas de orçamento tinha proteção decente contra fogo de 8 polegadas, mas nada capaz de parar um projétil de 12 polegadas em qualquer alcance. As versões de orçamento economizam 1.150 toneladas e 1.700 toneladas de deslocamento de um padrão de 24.900 toneladas para a variante de 31 centímetros e 24.100 toneladas para a opção de 23 centímetros. Dada a preocupação de que várias outras nações poderiam estar construindo grandes navios de guerra para destruir cruzadores, sentiu-se que a opção de 12 polegadas seria a única candidata viável, e também se percebeu que o aumento do deslocamento resultante de uma mudança de 3 torres gêmeas para 3 torres triplas daria um aumento de 50% no poder de fogo, com um aumento marginal no deslocamento e no custo. Assim, a próxima rodada de projetos mostrou navios com essa bateria principal revisada, um de 25.100 toneladas e outro de 26.200 toneladas de deslocamento padrão, baseados na variante completa de 31 centímetros da última rodada de projetos. A diferença é que um precisava de 165.000 cavalos vapor de eixo para atingir 34 nós, enquanto o outro exigia 206.000 para atingir 35 nós, ilustrando os aumentos absurdos em cavalos vapor de eixo necessários para apenas um nó extra de velocidade, neste tipo de regime de velocidade. A opção mais rápida foi preferida, mas todo o programa agora entrou em uma espécie de estase. Em abril de 1938, o foco estava mudando para os navios de guerra e o trabalho necessário para os próximos Iowas. A próxima menção importante da classe em qualquer contexto sério veio quase um ano e meio depois, em novembro de 1939, quando o navio que agora era chamado de CA-2, com o CA-1 sendo o design que acabaria levando a classe Baltimore, foi circulado para opinião sobre quantos do tipo K2 a frota deveria ter. Conforme os meses passavam e a discussão circulava, navios alemães como o Graf Spee e o Deutschland, mais tarde Land Schwarzzoll, ameaçavam o transporte britânico e o caçador de cruzadores parecia cada vez mais uma boa aposta, e então alguém fez as contas e percebeu que se fossem designar um par de cruzadores pesados para escoltar cada porta-aviões, que era o que a doutrina dizia que deveriam fazer, então, com seus planos de construção atuais, eles teriam 7 porta-aviões de frota, uma vez que o Hornet fosse comissionado, o que por sua vez precisaria de 14 cruzadores pesados para proteção, o que os deixaria com exatamente 2 cruzadores pesados para cumprir todos os outros deveres, já que o Wichita estava tendo problemas na época e não era considerado totalmente comissionado. No início de 1940, com a autorização para mais 3 porta-aviões, que seriam os 3 primeiros da classe Essex, seriam necessários mais 6 cruzadores, e o debate agora circulava sobre se deveriam simplesmente construir mais dos cruzadores pesados normais, uma mistura de um regular e supercruisers, ou alguns cruzadores regulares e algum outro tipo, como um Atlanta turbinado, apelidado de CLD, ou um cruzador porta-aviões de batalha. Nenhuma das duas últimas opções obteve apoio generalizado. Havia, no entanto, duas principais preocupações com o CA-2. Primeiramente, o design estava consideravelmente próximo de um navio capital que poderia tirar recursos do programa de navios capitais, especialmente em termos de maquinário e tempo de produção da fundição de grandes armas. E, em segundo lugar, havia a preocupação de que o navio pudesse desencadear outra corrida armamentista ao estilo Dreadnought, onde o novo navio poderia ter uma vantagem por 1 ou 2 anos, apenas para alguém aparecer com algo ainda maior para vencê-lo,
O que, é claro, é exatamente o que o design realmente forçou a acontecer quando a Marinha Imperial Japonesa revisou seu B. O programa de 65, embora este último fosse contraposto pelo argumento de que qualquer coisa substancialmente maior e mais fortemente armada do que o proposto CA-2 seria na realidade um pequeno couraçado, e assim tais esforços desviariam a capacidade do inimigo de reforçar sua linha de batalha principal, já que esse tipo de navio definitivamente estaria retirando recursos da produção de navios de capital. E qualquer navio de capital pequeno e rápido que fosse produzido, se um inimigo optasse por seguir esse caminho específico, ainda seria uma presa muito fácil para os couraçados rápidos que eram os Iowas, que estavam prestes a serem encomendados. No entanto, houve uma confluência de entradas. A inteligência subestimou o programa de construção naval do Japão, acreditando que tinham 4 navios concluídos, 4 em estoque e prestes a construir mais 4, resultando em uma redução drástica das estimativas da Marinha dos Estados Unidos da América sobre quais couraçados poderia poupar de sua própria linha de batalha para operações destacadas. Considerava-se possível que o Reino Unido perdesse a guerra para a Alemanha, deixando os Estados Unidos da América lidando sozinhos com o Pacífico, ou, no pior cenário, tendo que lutar também contra os alemães no Atlântico. E mais relatórios do Japão falavam de um programa de supercruzadores em construção. Isso havia se acendido novamente. Era o mesmo boato mencionado antes, só que com uma roupagem levemente diferente. Eles especificaram agora, no entanto, que esses navios eram suaves, ou seja, eles eram rápidos e estavam bem armados, mas haviam sacrificado a proteção para conseguir isso. Argumentava-se que um navio como o CA-2 poderia derrotar tais embarcações, pois teria alguma proteção contra os canhões do inimigo, mas o inverso não seria verdadeiro. O CA-2 poderia ser construído em maior número do que os Iowas adicionais, e os tipos de CA-2 destacados da frota para perseguir invasores inimigos, cruzadores ou supercruzadores, não o fariam. Afetaria drasticamente o poder da linha de frente da Marinha dos Estados Unidos da América. E, assim, em julho de 1940, o almirante King conseguiu presidir uma reunião que foi listada para determinar não se deveriam haver cruzadores com canhões de 12 polegadas, mas se cruzadores com canhões de 12 polegadas fossem construídos, quais seriam suas características. Argumentos continuaram sendo trocados e conceitos adicionais de canhões de 8 polegadas foram produzidos, principalmente para comparação em... O Bureau de Armamento, já tendo iniciado o trabalho em um canhão de 12 polegadas, criou uma escolha binária entre continuar com as armas de 8 polegadas existentes ou ir com o novo canhão de 12 polegadas do Bjorn, já que qualquer outro calibre precisaria ser desenvolvido do zero, e junto com a maquinaria, os canhões eram alguns dos itens de maior prazo para qualquer navio. Houve, no entanto, uma grande mudança em relação ao esboço original do CA-2. A usina de energia que seria necessária para o navio atingir 35 nós preencheria o casco de bombordo a este bordo com nada além de simples chapas de casco entre os espaços da maquinaria e um torpedo. A necessidade de defesa contra torpedos reduziria a velocidade máxima do navio para cerca de 33 nós. Essa notícia perturbadora foi compensada pelas notícias vindas do Bureau de Armamentos, que eram realmente positivas. As estrelas e os planetas se alinharam e o novo canhão de 12 polegadas demonstrava notável capacidade de penetração de armadura. Em alcances médios, ele poderia perfurar a proteção de muitos couraçados existentes quase tão bem, ou em alguns casos, tão bem quanto alguns dos canhões de 14 polegadas equipados em couraçados americanos reais. E assim, qualquer supercruiser que fosse construído para realmente contrapor o CA-2 precisaria de um mínimo de proteção em escala de couraçado moderno, que tornaria-os ruinosamente caros e mais uma vez desviaria do programa de construção de navios capitais do inimigo. A única nuvem neste extenso forro de prata era que qualquer ideia real de blindar o Xa-2 contra seus próprios canhões em uma ampla margem de alcance teria que ser abandonada em favor de uma extensa proteção contra tiros de 8 polegadas, a menos que a espessura da cinta proposta existente fosse massivamente atualizada ou algum truque inteligente pudesse ser encontrado para melhorar o desempenho da cinta. Ou talvez ambos. 4 designs
foram criados para analisar a questão, cada um começando com proteção contra fogo de 8 polegadas e gradualmente aumentando a zona imune para fogo de 12 polegadas. Terminando com um navio K2 através de D2D, começando apenas com proteção contra fogo de 8 polegadas e gradualmente aumentando, que tinha 1 polegada a mais de armadura do que um couraçado da classe Iowa, deslocando 38.700 toneladas. Mais do que um verdadeiro couraçado da Era do Tratado e estava armado com 12 armas em 4 torres triplas, pois o casco havia crescido para um tamanho onde fazia sentido colocar uma 4ª torre. Ligeiramente alarmado com isso, outra proposta analisou o que era basicamente um Baltimore com 12 polegadas gêmeas, trocadas para substituir as 8 polegadas triplas, e outro conceito analisou uma arma de 12 tiros, conceito armado de 8 polegadas, bem como alguns designs eram teoricamente capazes de trocar entre 8 polegadas triplas e 12 polegadas gêmeas à vontade, algo semelhante a... Era uma versão exagerada do que os japoneses fizeram com os Megamis, e havia variantes que reduziam a bateria principal para 7 ou 8 armas, visando economizar peso. O verão de 1940 agora veria uma longa série de opções de design que foram corretamente descritas como tortuosas. Começou com o Almirante King emitindo uma especificação de design geral para um navio de 20.000 a 24.000 toneladas, com 8 armas, agora protegido contra tiros de 11 polegadas, ou seja, o que os invasores de comércio alemães estavam carregando. Isso seria então alterado para ter proteção contra as próprias armas de 12 polegadas do navio, mas o esquema de proteção agora seria baseado em especificações de cruzador, e não de navio de guerra, como era antes. Para os navios de guerra dos Estados Unidos da América, a zona imune contra o fogo inimigo era calculada assumindo que a armadura encontraria o projétil de entrada em 90 graus, o ângulo menos favorável para a armadura e o ângulo mais favorável para o projétil. Mas para os cruzadores assumia-se que o projétil chegaria em 60 graus. Isso significava que menos armadura era necessária para atender ao requisito, porque a armadura seria artificialmente inclinada pelo ângulo do navio, e, assim, aumentaria sua espessura aparente, a lógica sendo que um cruzador estaria tentando se aproximar ou se desengajar em algum tipo de ângulo, ou apenas manobrando em geral, em vez de simplesmente navegar de lado a lado e trocar tiros com um oponente, mas tentando equilibrar esse esforço de proteção contra tiros de superfície e requisitos razoáveis de proteção subaquática. Primeiro viu o número de armas reduzido para 7 e depois para 6, tudo em um esforço para economizar peso, e então, quando ficou claro que isso era muito pouco poder de fogo, especialmente na popa, onde apenas 2 armas poderiam ser usadas, o deslocamento começou a aumentar. A armadura do espaço da maquinaria foi reduzida para que apenas os depósitos de 12 polegadas atendessem ao padrão de proteção mesmo revisado. Porém, foi necessário um anteparo interno adicional para impedir que o fogo inclinado atingisse os depósitos pelos espaços da maquinaria, anulando a maior parte da economia de peso. A proteção subaquática, originalmente projetada para especificações de navio de guerra com numerosos espaços líquidos e vazios, foi eliminada para economizar peso e reintroduzida em uma forma reduzida, semelhante à especificação de um cruzador, mesmo com resistência inferior à de um navio de guerra em escala total. Múltiplas camadas de revestimento do casco, pois a ausência total de proteção contra torpedos era compreensivelmente vista como um pouco imprudente. Todas essas mudanças reduziram a velocidade para 30 nós, e então o poder de fogo, que havia sido brevemente aumentado novamente após a redução para 6 armas, voltou agora para 7 armas para tentar recuperar um pouco de espaço extra para um pouco de maquinário adicional. Eventualmente, outra reunião foi realizada, e enquanto muitos envolvidos acabaram votando pelo CA-2B, um navio de 32.500 toneladas com 9 armas e armadura pesada, a decisão final foi tomada para continuar com o desenvolvimento do CA-2G, uma versão de 27.500 toneladas com um pouco menos de armadura e uma arma a menos, especificamente a torre Super Firing. À frente era uma dupla em vez de uma tripla. A maioria dos acessórios lembraria um cruzador e o perfil seria muito similar aos cruzadores americanos existentes. Isso incluía
ter o hangar de aeronaves no meio do navio, como era padrão para os cruzadores dos Estados Unidos da América na época, ao contrário de montar a aeronave na popa, como era feito com os encouraçados do período. A montagem no meio era considerada para melhorar as capacidades operacionais, pois ela poderia ser lançada em mares mais agitados, e em teoria tornaria a aeronave mais durável e sobrevivente no combate, já que o hangar poderia ser a prova de explosão e as aeronaves armazenadas nele. As lições de guerra de Guadalcanal, que mostraram que isso era geralmente uma má ideia, pelo menos da maneira como foi planejado em coisas como os cruzadores da classe New Orleans, ainda estavam alguns anos no futuro neste ponto. A exceção a essa natureza de cruzador, exceto na escala ampliada, era o controle de fogo primário, que foi elevado para permitir o aproveitamento do maior alcance dos canhões de 12 polegadas, algo que havia sido perdido na maioria das versões de design anteriores. O esquema original de armadura deveria ser de 10 polegadas e 1/10 de armadura vertical sobre os depósitos de munição e 7 polegadas e 7/10 sobre a maquinaria, mas alguém sugeriu inteligentemente que, se inclinássemos a cinta em 10 graus, isso permitiria uma cinta uniforme de 9 polegadas e meio de espessura, o que aumentaria a proteção da maquinaria, bem como a proteção para os depósitos de munição de 5 polegadas, sem comprometer a segurança geral do depósito de munição, já que a resistência da cinta inclinada de 9 polegadas e meio seria tão boa ou ligeiramente melhor, dependendo do alcance e do ângulo, como uma cinta vertical de 10 polegadas e 1/10. Contudo, a proteção contra torpedos neste ponto era apenas várias camadas de blindagem e grande subdivisão, que aumentou conforme os designers ficavam mais apreensivos sobre potenciais impactos de torpedos e minas. A proteção em larga escala encontrada em navios de guerra foi abandonada, pois ocupava muito espaço e peso. A armadura da torre também era variada. As faces da torre ainda seriam a parte mais espessa, mas os lados, o teto e a parte de trás agora seriam quase uniformes, em vez de a armadura mais fina estar na parte de trás da torre. A Batalha do Rio da Prata mostrou que um supercruzador poderia enfrentar vários inimigos simultaneamente de diferentes ângulos. Portanto, a parte traseira da torre precisaria ser mais espessa que o normal, mas o teto não precisaria ser tão espesso para engajamentos de longo alcance extremo. Quando a armadura do convés não fosse espessa o suficiente para esses engajamentos, a armadura do teto poderia ser afinada para dar o mesmo tipo de zona imune que a armadura do convés fazia. O número de canhões de 5 polegadas foi reduzido para 6 montagens duplas, mas ao superimpor uma montagem sobre os canhões da bateria principal dianteira e traseira, com 2 montagens restantes por lado, isso significava que a salva antiaérea pesada geral, que havia sido planejada, 8 canhões, seria mantida. Uma verificação revelou que o navio estava abaixo do peso-alvo, então o 9º canhão foi restaurado, com a torre dianteira superposta voltando de dupla para tripla. Na maior parte do navio, agora se parecia muito com um cruzador ampliado no layout, se não na espessura da proteção e no grau de características de proteção subaquática, embora com algumas mudanças de estilo influenciadas por couraçados, mostradas pela cobertura mais extensa do cinturão, funções duplicadas do sistema de controle de incêndio e outras coisas como a posição elevada de controle de incêndio mencionada anteriormente. Os navios também teriam um leme único estilo cruzador, um pequeno erro não facilmente aparente na época. CA2 agora foi redesignado como CB, oficialmente o novo marcador para um grande cruzador, seja lá o que isso signifique, com 6 navios encomendados: Alasca, Guam, Havaí, Filipinas, Porto Rico e Samoa. O uso do que na época eram territórios americanos refletia sua condição intermediária. Eles eram maiores que os nomes de cidades usados para cruzadores pesados, porém considerados um pouco inferiores aos nomes de estados usados para navios de guerra. O design detalhado foi rapidamente concluído e a quilha do United States Ship Alaska foi colocada no final de 1941, 10 dias após o ataque a Pearl Harbor. Guam seguiu no início de fevereiro de 1942, mas em abril do mesmo ano o aço começou a escassear, e então os últimos 4 navios foram suspensos em favor de desviar recursos para o programa da classe Essex.
O almirante King interveio no ano seguinte para reiniciar o trabalho no Hawaii, que seria finalizado no fim de 1943, mas os outros 3 navios também seriam cancelados naquele verão em prol de outros projetos. Pequenas alterações ocorreram durante a construção dos navios. A substituição dos suportes originais de um 2,5 cm por Bofors de 40 mm é um exemplo óbvio. Além disso, a instalação de mais Bofors de 40 mm e Oerlikons de 20 mm substituíram os suportes de 50 cal e começaram a se multiplicar. Os navios também foram brevemente considerados para uma conversão em porta-aviões, mas essa ideia foi rapidamente descartada. O conjunto eletrônico foi continuamente atualizado conforme novos e melhores sistemas de radar eram desenvolvidos. Essas adições aumentaram gradualmente o peso do navio. Os 2 primeiros navios entraram na água em 1943 e seus testes em 1944 mostraram que a velocidade havia caído um pouco sem surpresa. O Alaska fez 32,7 nós no deslocamento inicial do teste, caindo outro nó quando totalmente carregado. O alcance operacional reduziu levemente, porém, felizmente, o raio de giro foi um pouco mais fechado que o esperado, apesar de ainda não ser excelente. A chegada deles ao serviço em 1944 provocou uma série de grandes discussões entre diferentes departamentos e os oficiais que foram solicitados a liderar os navios, alguns dos quais odiavam os navios, outros os defendiam, alguns por genuíno afeto e outros simplesmente porque, bem, eles passaram anos e anos desenvolvendo-os, então eles devem estar certos. Algumas questões, especialmente as extensas instalações de aeronaves no meio dos navios, agora eram vistas como menos úteis com o advento do radar e possivelmente até perigosas à luz da experiência de guerra mencionada, e estas foram mais destacadas do que alguns dos outros possíveis problemas eventualmente. Foi proposto remover as instalações de aeronaves e montar uma solução mais simples na popa, como em navios de guerra. Isso, junto com a substituição da pesada torre de comando por uma opção mais leve à prova de estilhaços, permitiria instalar todas as armas restantes de 40 mm, mesmo com algumas perdidas, ao colocar as catapultas na popa, além de 22 armas automáticas de 7,6 cm em montagens duplas e vários diretores e radares. Mas até então a guerra já havia terminado. O Alaska e Guam, que entraram em serviço em 1944, tiveram carreiras de guerra curtas, servindo principalmente como navios de escolta antiaéreos e um pouco de bombardeio costeiro. Seu principal feito foi escoltar o danificado United States Ship Franklin para casa após um ataque japonês. As tripulações não sofreram baixas fatais durante a guerra como resultado de ação inimiga. As únicas baixas de batalha foram quando alguns tripulantes ficaram perto demais de um canhão de 5 polegadas disparando para defender o Franklin, resultando em queimaduras leves pela explosão do cano. Após a Operação Magic Carpet retornar as tropas americanas aos Estados Unidos e a subsequente redução da marinha, os navios foram considerados muito caros para operar como cruzadores, quando tantos Baltimores recém-saídos do estaleiro estavam disponíveis e eles não eram fortes o suficiente para serem mantidos para uso em linha de batalha. Quando os Iowas estavam por perto, e então eles foram enviados para a reserva em 1946, logo acompanhados pelo Hawaii, que havia sido lançado em 1945, e foi lentamente equipado até o início de 1947, quando este trabalho foi interrompido com a bateria principal instalada, mas sem nenhuma das armas menores colocadas. Os 2 primeiros navios eram mantidos em reserva para necessidades futuras, enquanto o Hawaii, parcialmente terminado, estava sujeito a várias possibilidades de conversão. Isso incluiu um híbrido bizarro que instalou um convés de voo curto com catapultas à frente para uso questionavelmente incerto, mas possivelmente para lançar mísseis LUM, que era uma derivação americana do alemão V-1. Entre outras coisas, XPM-SAMs seriam instalados nos poços de montagem de 5 polegadas e novos, maiores poços seriam afundados após uma série de mísseis balísticos de curto alcance, V-2 modificados, todos junto com novos radares de orientação para apontar essas armas nas direções apropriadas.
Outros sistemas de mísseis foram propostos para transformar o navio em um navio de teste, além de múltiplas montagens de canhão automático de 3 polegadas, o que o tornaria um híbrido entre navio de teste de mísseis e navio de guerra de linha de frente. Mas o lançador de mísseis XPM tinha uma taxa de fogo que faria até um encouraçado dos anos 1880 rir, um máximo de um disparo a cada 10 minutos, e isso em um bom dia. Os testes iniciais tinham um disparo a cada meia hora e os V2S modificados exigiriam grandes quantidades de combustível líquido para foguetes a serem armazenados a bordo, o que nenhum oficial da Marinha dos Estados Unidos da América em sã consciência estava de forma alguma feliz. Como resultado, a única coisa que o programa realmente resultou foi na remoção das torres de 12 polegadas do Hawaii. No início dos anos 50, pensou-se em outro papel, um cruzador de comando adornado com equipamentos de radar e comunicação para auxiliar os grupos de porta-aviões. Inicialmente, esta versão requeria a instalação do conjunto antiaéreo original, com armas de 40 mm e 5 polegadas e 38, porém sem as principais torres para reduzir o peso e acomodar a eletrônica. Isso evoluiu um pouco, eventualmente, exigindo que cada montagem de arma no navio, seja a barbeta principal ou uma das barbetas de 5 pontos e 38, carregasse uma única arma de 5 polegadas e 54, além de algumas mais espalhadas onde o espaço permitia, além de um hangar na popa e uma plataforma de pouso para helicópteros. Isso foi então alterado para 8 montagens duplas de armas de 5 polegadas e 54 e 10 montagens duplas de armas automáticas de 3 polegadas e sem hangar. Mas, enquanto esperava pelos resultados de um radar experimental que também seria instalado e que inicialmente havia sido instalado no United States Ship Northampton, o orçamento para a conversão do Hawaii foi desviado para outras coisas e então, finalmente, em 1956, uma proposta foi feita para transformar o navio em um navio de mísseis puramente superficiar, com lançadores talos na proa e na popa, além da arma Anti-Submarine Rocket Anti-Submarine Warfare e 4 lançadores de mísseis Tartar de menor alcance. Foram propostas alternativas que incluíam 4 lançadores de mísseis de cruzeiro nucleares Regulus, ou 20 mísseis balísticos intercontinentais, Polaris, em uma fazenda de silos instalada onde a torre e a barbeta originalmente haviam sido instaladas. E bem, essas foram propostas com um número variável de mísseis Talos e Terrier para a defesa do navio. Em teoria, ela seria o navio líder para tal conversão, independente da opção escolhida. Alaska e Guam seguiriam com conversões similares, baseadas nas lições aprendidas com a primeira. No entanto, esses também não deram em nada, principalmente por motivos de custo, pois a forma esguia do casco semelhante a um cruzador não oferecia muito mais volume em comparação à conversão dos cruzadores pesados regulares, um pouco menores e muito mais baratos que ainda estavam por aí. No final dos anos 1950, os 3 navios foram listados para descarte e vendidos para sucata nos anos seguintes, com Guam sendo o último a chegar ao pátio de desmanche em 1961. Bem, agora que você ouviu a história, que tal a controvérsia? Eles são realmente grandes cruzadores, supercruzadores ou cruzadores de batalha? Este é um argumento que tem sido bastante debatido desde que os navios foram lançados. Mesmo antes do lançamento dos navios, artigos de jornal nos Estados Unidos da América os chamavam de cruzadores de batalha. A designação oficial da Marinha dos Estados Unidos da América também diz que são grandes cruzadores. Vamos analisar as possíveis soluções para este argumento. Algumas pessoas dizem que se a Marinha dos Estados Unidos da América os chama de cruzadores, então são cruzadores, mas eu diria, enquanto em geral é uma boa ideia seguir o que uma marinha diz que tem. Por outro lado, especialmente quando se trata de cruzadores de batalha em particular, as marinhas podem ser muito nervosas a respeito disso, né? A Marinha dos Estados Unidos da América, por exemplo, projetou uma série de cruzadores de batalha antes de começar a construir os Lexingtons, mas então, quando os Lexingtons estavam realmente sendo construídos, eles foram rotulados como 200 não BC, e há essa coisa contínua protestando que os Lexingtons eram, na verdade, enormes cruzadores de reconhecimento.
Praticamente todos concordam que eles são cruzadores de batalha, mas do outro lado do lago, o King George V é chamado de cruzador de batalha, apesar de serem claramente encouraçados rápidos, e o Quinto Vanguard de encouraçado totalmente blindado, apenas por serem mais rápidos que 25 nós, o que era uma distinção arbitrária britânica entre encouraçado e cruzador de batalha. Portanto, embora as marinhas tenham autoridade considerável sobre a nomenclatura de seus navios, nem sempre há uma correlação perfeita entre o nome e a realidade do navio. No entanto, vamos olhar para alguns dos argumentos em torno disso, como mencionado, e ver o que podemos concluir. Alguns desses pontos também se aplicarão em um vídeo futuro sobre Hood e Iowa, mas isso fica para outra hora. Vamos olhar para o propósito dos navios. O propósito deles é de um cruzador pesado, um grande cruzador, supercruzador ou cruzador de batalha. Bem, como mencionado, assim como o papel de escolta de porta-aviões, o outro propósito e, de fato, o principal propósito inicial do design dos Alaskas, bem como uma boa parte de seu propósito, mesmo quando estão fazendo a missão de escolta de porta-aviões, era caçar e matar cruzadores inimigos que eram inferiores a ele. Este é exatamente o mesmo propósito para o qual a classe Invincible foi projetada como cruzadores blindados de Dreadnought. Então você poderia argumentar que eles são cruzadores de batalha porque compartilham o mesmo propósito de design que os cruzadores de batalha originais. Ou então você entra em toda a discussão do fato de que, como mencionado, os Invincibles não eram chamados de cruzadores de batalha. A princípio, eles eram chamados de cruzadores blindados de Dreadnought, e o termo cruzador de batalha foi aplicado retroativamente a eles. No entanto, os outros tipos de cruzadores de batalha da Primeira Guerra Mundial, praticamente a totalidade da produção alemã e britânica a partir dos Lions, também foram projetados não apenas para matar cruzadores inimigos, mas para se envolver com, ou pelo menos ter a capacidade de se envolver com outros de seu tipo, e no caso alemão, para complementar a linha de batalha. Os Alaskas não foram projetados especificamente para complementar a linha de batalha dos Estados Unidos da América, mas foram, ao menos em teoria, desenhados para enfrentar supercruzadores inimigos ou cruzadores de batalha. Então, os Alaskas estão em um lugar um pouco estranho de compartilhar tanto um propósito de design primário, que é comum com o original, o cruzador de batalha, mas também tem um papel de design expandido adicional que não inclui o escolta de porta-aviões, que não fazia parte da Primeira Guerra Mundial, e por razões óbvias, isso é compartilhado por todos os cruzadores de batalha, posteriores até os que foram construídos em tempo de guerra, como o Hood. Então, isso parece indicar que talvez eles sejam cruzadores de batalha. Ok, vamos analisar o método de construção. Eles são, como discutido, amplamente tirados dos princípios de design de cruzadores e ampliados, com exceção de suas características de armamento. Isso é novamente muito semelhante aos Invincibles, que, quando analisados por inteiro, se assemelham bastante aos cruzadores blindados da classe Minotaur, apenas com armas maiores e ligeiramente ampliados. Então, em termos de um cruzador de batalha é um cruzador ampliado com algumas armas mais pesadas, isso se encaixaria nos primeiros cruzadores de batalha e na classe Alaska. Mas temos uma pequena mudança aqui, porque os cruzadores de batalha mais recentes, Leão, Princesa, Real, Rainha, Mary Tigre, e a linha de produção alemã em geral, começando pelo von der Tann, tendia a receber mais influência dos encouraçados e brincar um pouco com os números em termos de proteção versus poder de fogo versus velocidade, mais do que eles evoluíram dos antigos cruzadores blindados e, de fato, das primeiras gerações de cruzadores de batalha, que eu suponho que, tecnicamente, você poderia contar a Blucher se realmente esticar um pouco. Então, há alguma diferença aparecendo aí. Então, você passa para as diferenças maiores. Admitidamente, parte disso é um pouco arbitrário. Você pode criar diversas definições de cruzador de batalha, incluindo a definição por função, como discutido anteriormente. Com os Invincibles, você pode definir um cruzador de batalha pelo tipo de construção, como discutimos, ou pela velocidade, como os britânicos fizeram por um tempo. Você pode criar uma definição de cruzador de batalha baseada em sua proteção e poder de fogo em relação aos navios de guerra contemporâneos,
e todo tipo de outras coisas. Mas vamos olhar em particular para os Alaskas e como isso se relaciona com várias definições coloquiais de cruzador de batalha. Bem, o tamanho de suas armas. Uma característica quase universal em todos os tipos de cruzadores de batalha construídos e projetados, com exceção dos G3S, é que eles compartilham certas semelhanças de design. É que suas armas são do mesmo calibre que os couraçados contemporâneos, eles podem carregar menos delas, potencialmente não necessariamente verdade no caso do Amargis, mas geralmente são as mesmas, então os Invencíveis e os Indefatigables são construídos com armas de 12 polegadas em um momento em que os couraçados britânicos têm armas de 12 polegadas e quando os britânicos passam para a classe Orion Super Troodonauts com armas de 13 polegadas e meia, a classe Lion também passa para armas de 13 polegadas e meia. Os britânicos avançam em termos de couraçados com os Revengers da Rainha Elizabeth, armados com canhões de 15 polegadas. Os subsequentes cruzadores de batalha britânicos, Renown, Repulse e Hood, também possuem armas de 15 polegadas. Os alemães, de maneira similar, Von der Tann é construído quando os Nassaus estão armados com 11 polegadas, há um pequeno atraso com os alemães com a classe Moltke e Seydlitz, ainda tendo armas de 11 polegadas, e depois apenas passando para armas de 12 polegadas com os Deerflingers, quando a partir dos Helgelands em diante os couraçados alemães tinham armas de 12 polegadas. Mas você sabe, os Nassaus estavam apenas entrando em serviço, então quase o mesmo que faz a diferença. Durante um período em que os americanos consideraram os cruzadores de batalha, analisaram uma versão da classe Wyoming equipada com armas de 12 polegadas, assim como os próprios navios Wyoming. Ao projetar a classe Lexington, ela foi armada com armas de 16 polegadas, assim como os tipos japoneses South Dakota 1920 Amagi e Tosa. A única exceção foram os G3S, que seriam construídos com armas de 16 polegadas, enquanto os N3S tinham 18 polegadas. Agora, olhe para os Alaskas. Bem, qual é o tamanho atual do canhão dos encouraçados dos Estados Unidos da América no final dos anos 30 e início dos anos 40? É o de 16 polegadas, seja o de 45 polegadas nos North Carolinas e South Dakotas ou de 50 polegadas nos Iowas. Além das armas padrão de 14 polegadas, os Alaskas possuem armas de 12 polegadas que, apesar de serem um passo considerável para baixo, são de alta qualidade. Apesar de serem competitivas com as armas padrão de 14 polegadas dos Estados Unidos da América, elas não possuem o mesmo calibre de 14 ou 16 polegadas. Duvido que seriam competitivas com uma arma de 14 polegadas projetada pelas mesmas empresas de armas no final dos anos 30. Os Alaskans se diferenciam dos cruzadores de batalha regulares, pois, apesar de terem armas mais pesadas que os cruzadores da época, não possuem o mesmo armamento dos couraçados contemporâneos. Agora podemos olhar para o tamanho e deslocamento de um cruzador de batalha em relação a um couraçado. Isso começa, obviamente, com Invincible e Dreadnought, onde o deslocamento deles não é tão distante. E à medida que as coisas avançam, o cruzador de batalha geralmente tende a ficar cada vez maior. Então os cruzadores de batalha certamente tendem, pela Primeira Guerra Mundial, a ter mais deslocamento do que o couraçado contemporâneo. Agora, com os Alaskas, obviamente isso não é o caso. Os Alaskas, apesar de um ou dois designs que realmente os teriam empurrado acima dos North Carolinas e South Dakotas em deslocamento, como construídos, eram muitas milhares de toneladas mais leves do que os North Carolinas e South Dakotas, e claro, eles foram construídos em uma época em que os Iowas eram os mais recentes e maiores couraçados dos Estados Unidos da América, e eles entraram em serviço em um momento em que os Montanas poderiam, se o processo de construção tivesse continuado, ter acabado de ser lançados. E os Alaskas são navios muito mais leves do que os Iowas ou os Montanas, então eles rompem com a antiga tradição dos cruzadores de batalha. Desta maneira também, eles são embarcações muito menores. Velocidade em relação aos couraçados. Agora, os cruzadores de batalha sempre foram mais rápidos do que os couraçados no passado.
Essa é praticamente uma regra inquebrável. Os Invincibles e Independently são mais rápidos que o Dreadnought, os Lions são mais rápidos que os Orions, e Hood, Renown e Repulse são mais rápidos que os Kiwis e Repulse. O mesmo se aplica aos alemães, o mesmo se aplica aos projetos americanos que não foram concluídos, especialmente os Lexingtons, e o mesmo também se aplica aos japoneses com os Kongos e, obviamente, os Amagis quando foram planejados como cruzadores de batalha. Alaska, no entanto, embora seja mais rápida que a Carolina do Norte e a Dakota do Sul, e obviamente também mais rápida que as Montanas, não é mais rápida que as Iowas, na verdade, graças ao aumento de peso durante sua construção, ela é um pouco mais lenta que as Iowas. Agora, concedido, as Iowas são um pouco fora de contexto quando se trata de discutir couraçados, mas, no entanto, são os couraçados contemporâneos, pelo menos para os propósitos desta discussão da Marinha dos Estados Unidos da América. E as Alaskas não são mais rápidas do que elas, então outra quebra com a tradição do cruzador de batalha ter uma vantagem de velocidade significativa sobre o couraçado, então parece que há realmente um número substancial de diferenças entre o paradigma de design do cruzador de batalha estabelecido em 1900 e 1910 e início de 1920, por falar nisso. E as Alaskas, o que tenderia a vê-los como, mais precisamente, sim, grande cruzador, super cruzador, matador de cruzadores, ou seja lá como você queira chamar, mas não cruzador de batalha. Então o argumento se torna bem como seria um cruzador de batalha da época. O que os Alaskas teriam que ter se fossem ser cruzadores de batalha contemporâneos? Bem, tem duas formas aproximadas de ver isso, né? Baseando-se nos projetos da Primeira Guerra Mundial. Você pode olhar para isso de forma muito crua em termos de necessidade de ser mais rápido que um encouraçado contemporâneo, mas teria armamento de calibre semelhante, porém menos dele, e obviamente também teria menos proteção, então essa é uma regra fácil que você pode usar para descrever a maioria dos cruzadores de batalha da era de 1900 e 1910. O que olharíamos para os Iowas? Eles estão sendo construídos na mesma época, mas seus estudos de design iniciais são de 1938, quando os South Dakotas teriam sido o design contemporâneo. Se não tivessem tido essa pausa de 1 ano e meio, a situação seria diferente. Eles provavelmente teriam sido projetados contra os South Dakotas. Se pegarmos uma classe South Dakota de 28 nós, com 9 canhões de 16 polegadas e 12 polegadas de armadura inclinada, provavelmente chegaríamos a um navio com velocidade aproximada de 33 nós, igual a de Iowa. Provavelmente 6 canhões, reduzir todos os torretões em 1 para torná-los gêmeos. 6 canhões de 16 polegadas em 3 torres duplas. E menos armadura, então provavelmente, na verdade, a cinta inclinada de 9 polegadas e meia que eles tinham historicamente talvez seja apenas um pouco mais espessa. Mas isso é mais ou menos como seria um cruzador de batalha do período baseado nos South Dakotas. Se você seguisse a maioria dos princípios de design de cruzadores de batalha da Primeira Guerra Mundial, e os Alaskas definitivamente não são isso, a outra coisa que você poderia fazer é olhar para os últimos cruzadores de batalha a serem construídos. Bem, o último cruzador de batalha, especificamente Hood, e a menos que você comece a falar sobre Dunkirk e assuntos do tipo, mas deixemos isso de lado, por enquanto. E novamente, supondo que Hood é um cruzador de batalha, que é outro argumento como mencionado, estaremos cobrindo em outro vídeo no futuro qual era a especificação de design do Hood. A especificação de design do Hood era a mesma proteção de armadura que o encouraçado contemporâneo da classe Queen Elizabeth, mesmo poder de fogo, 8 canhões de 15 polegadas, apenas muito mais rápido, e então você acabou com o Hood. A armadura tem 12 polegadas inclinadas em vez de 13 e poucas verticais, mas a especificação de proteção é praticamente a mesma. Então, se compararmos com o South Dakota e dissermos que queremos o mesmo armamento e proteção,
Ironicamente, é assim que você acaba com o United States Ship Iowa, porque é basicamente isso que ela era, até que alguém disse que não tinham certeza se queriam gastar 10 mil toneladas apenas por um pouco de velocidade extra. Então colocaram nela canhões de 50 calibres de 16 pontos e 16 polegadas. Então, a Alaska é Iowa? Bem, definitivamente não, pelo que parece. De todas as maneiras, um cruzador de batalha contemporâneo, qualquer regra de projeto que você queira fazer para o final dos anos 30 e início dos 40, não se parece de forma alguma com o Alaska. Ele se parece com uma pequena Iowa ou a própria Iowa. Embora meus pensamentos originais ao começar a estudar a história naval fossem que os Alaskas eram cruzadores de batalha, baseados no fato de compartilharem um objetivo de missão com os Invincibles, hoje tendo a acreditar que eles são apenas grandes cruzadores, de acordo com as designações da Marinha dos Estados Unidos da América. Agora, como mencionado neste pequeno segmento de discussão se Iowa ou Hood são encouraçados rápidos ou cruzadores de batalha, bem, isso é outro ponto de discórdia. Então, fique atento a isso no futuro. Um pequeno alerta de spoiler ali. Além disso, obrigado por ouvir. Até a próxima. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários abaixo sua sugestão ou comentário sobre uma nave para analisarmos. Lembre-se de comentar no post fixado para dúvidas sobre o Dique Seco.